desejar um bom dia para cada um aí, cada um de vocês, dizer que é muito bom estar aqui, muito bom rever vários companheiros de muito tempo, inclusive o Amaral, que há muito tempo que eu não o via, e tenho a impressão que se eu passasse pela rua eu teria uma certa dificuldade de reconhecê-lo, porque tem mais de 10 anos, acho que eu não vejo o Amaral, ele ainda... Bom, enfim, saudar as companheiras, os companheiros, saudar a Miriam, que faz parte aqui do meu sindicato, saudar a Denise, que tem sido tão ativa na discussão da Unidas, e dizer da importância dessa discussão acerca dos planos de saúde, de autogestão. Eu digo isso porque nós vivemos uma luta muito desigual porque os planos de autogestão, eles absorvem uma série de demandas que elas são excluídas pela lógica de mercado e eles não são tratados com o caráter diferencial que eles têm no exercício das suas atividades. Eu digo que nós temos uma luta e devemos entrar com um projeto na Câmara dos Deputados para que nós tenhamos, primeiro, assegurado na ANS a representação dos planos de autogestão, porque nós precisamos ter essa voz, que é uma voz diferenciada. É uma voz diferenciada porque nós não trabalhamos com a lógica do lucro. E, ao não trabalhar com a lógica do lucro, nós somos, os planos de autogestão, aqueles que mais absorvem uma demanda ou pessoas que têm um nível etário ou uma faixa etária que as exclui dos planos que trabalham como se a saúde fosse uma mercadoria pronta. E os planos de autogestão, eles são conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores públicos, de todos os mais diversos órgãos, conquistas na perspectiva de ter assegurado um instrumento onde se possa fazer uma avaliação, inclusive epidemiológica, do local de trabalho. Os planos de autogestão, eles possibilitam que se veja o trabalhador e se faça aquele recorte humano do trabalhador no local de trabalho. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, não somos apenas detentores de direitos assegurados, valiosos, mas direitos difusos. Nós somos pessoas e exigimos ser encarados como pessoas no local de trabalho. Nós não podemos admitir que, ao entrar no local de trabalho, via de regra, a gente se dispa da nossa condição de pessoa. Penso nas sociedades indígenas que, ao saírem para o trabalho, saem carregando a sua ancestralidade, a sua cultura e as suas diversas formas de exercício desta bela condição humana. Então, portanto, nós, trabalhadores, temos que exigir que haja o recorte da pessoa, do ser humano, no local de trabalho. Os planos de autogestão, a CACI e outros planos, têm a possibilidade de fazer isso, porque tem a possibilidade de analisar o perfil epidemiológico e, a partir daí, ter uma proposição de construtora de uma política relacionada à saúde do trabalhador. Os planos abertos, os planos de mercado, não têm esta preocupação e nem têm como fazê-lo porque estão descolados de um universo de pessoas que vivenciam condições de trabalho que são condições muito semelhantes e que têm em comum empregadores ou empregadoras. Por isso, penso, há um valor imenso nos planos de autogestão, não apenas para que possa fazer com que se tenha uma assistência complementar ou suplementar à saúde, mas para que se possa pensar esta pessoa como pessoa no universo do trabalho. Penso que os planos de autogestão são, sem dúvida nenhuma, e deveriam ser formuladores das políticas que dizem respeito à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e que dizem respeito, inclusive, à discussão de gestão de pessoas. Se nós pegarmos um plano como a GEAP, por exemplo, que abarca um universo imenso de vidas, ou que cobre um universo imenso de vidas, nós vamos ver que ele foi constituído, bem como a CACI, bem como os outros planos de autogestão, eles foram constituídos como parte de uma política de gestão de pessoas. Não é um produto e uma mercadoria que venha apensado ao contrato de trabalho. São políticas de gestão de pessoas que fazem com que os empregadores e
possam trabalhar e construir e contribuir com os planos de autogestão. No caso da GEAP, especificamente, nós começamos essa contribuição com 75% sendo arcado pelo poder público e 25% pelos servidores. E hoje nós temos uma relação inversa. Uma relação inversa onde 25% é arcado pelos os empregadores e 75% arcado pelo servidor público. E, para além disso, nós temos uma condição de discriminação da própria GEAP, na medida em que houve uma decisão do Tribunal de Contas de que a GEAP só poderia representar as instituições ou os ministérios e os órgãos que lhe deram origem. Isso fez com que aqueles outros órgãos que estavam se utilizando da GEAP, inclusive particularmente o Ministério da Educação, onde se teve um corte abrupto da assistência suplementar, porque simplesmente não houve um período para a transição. A Denise esteve nesta discussão, onde estivemos fazendo essa colocação, porque, para além de, abruptamente, esses servidores serem despejados de um plano de saúde e não terem condições objetivas de adentrarem ou de ingressarem em outros planos em função, particularmente da faixa etária, e em função das condições destes servidores, nós ainda tivemos esses servidores acordando com a imensa dívida, porque havia que se quitar todas as despesas que deveriam ser pagas paulatinamente por esses servidores do Ministério da Educação. Uma profunda crueldade, onde se percebeu, e os servidores perceberam, a importância da GEAP, e que nos fez dizer: como que eu tenho uma decisão do TCU, que os órgãos têm que fazer licitação, mas que a GEAP não pode participar dessa licitação, por exemplo, de uma licitação para que você possa ter uma assistência suplementar nesses órgãos públicos. Então, portanto, a nossa discussão na Câmara Federal é como é que nós vamos fazer um processo onde nós percebamos a diferença dos planos de autogestão, onde nós possamos incluí-los como políticas de gestão de pessoas, não apenas no que diz respeito ao benefício de ter uma saúde suplementar, mas, fundamentalmente, uma possibilidade e um instrumento para, a partir dos perfis epidemiológicos, se traçar políticas onde o local de trabalhar seja um local onde a pessoa se ache e se encontre, não um local onde ela perca os seus tendões, perca as suas esperanças, perca o seu próprio sonho. E quando nós estamos falando de um plano de assistência suplementar que diz respeito aos bancários e a decisão do Banco do Brasil de se incluir entre as melhores empresas para se trabalhar, ou seja, essa decisão do Banco do Brasil para poder ser caracterizado como uma das melhores empresas do país para se trabalhar, é importante que seja feita essa discussão com a própria CACI, para que nós possamos assegurar que esse assédio moral inominado, que muitas vezes acometem os bancários, eles não possam se consolidar em um processo onde você não reconhece o local de trabalho como local onde você se estabelece, se encontra e se estrutura. Eu lembro de Faulkner, um grande escritor, que dizia que ele se inquietava com o fato de pensar que dia após dia, que semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, nós trabalhamos. E nós vamos carregando a marca do nosso trabalho, dessa atividade tão constante, tão permanente na nossa vida. Por isso, as relações de trabalho, elas são estruturantes. E, por isso, a importância de termos uma CACI discutindo a política de saúde do trabalhador para que nós possamos assegurar que essas marcas sejam as marcas de construção de uma vida associada a uma qualidade que signifique, em última instância, felicidade. A CACI e os planos trabalham, muitas vezes, com uma concepção, e nós trabalhamos com a concepção de que saúde não é o contraponto da doença. Saúde é qualidade de vida. E se alguém me pedir para explicar o que é qualidade de vida, eu vou dizer que qualidade de vida é felicidade. É felicidade. Então, saúde é felicidade.
E construir esta felicidade significa considerar uma relação que é uma relação estruturante, permanente, e que faz com que você vá carregando as marcas e vá traduzindo e reproduzindo essas relações em todas as relações da sua vida, que é a relação de trabalho. Que é a relação de trabalho. Por isso, penso que os planos de autogestão, eles devem ser considerados de forma diferenciada. Eles não podem ter o mesmo critério de avaliação que tem os planos que utilizam a saúde enquanto mercadoria. Primeiro que são construções, e cada vez têm que ser mais democráticas. Nós temos uma experiência, que é a experiência da CACI, que é uma das experiências de maior democracia na gestão deste próprio plano, inclusive nas resoluções e nas decisões acerca do seu funcionamento. Mas é preciso que a gente avance muito ainda nos outros planos de autogestão para que você possa democratizá-los, porque ele é um instrumento que existe em função do servidor ou do trabalhador e da trabalhadora. Ele existe em função disso. E, em função disso, ele não pode menosprezar a participação na elaboração, na construção dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós queremos avançar também neste aspecto, no que diz respeito aos planos de autogestão. E, para além disso, vejam, nós temos Banco do Brasil em todas as unidades da federação. E nós temos, muitas vezes, em uma unidade da federação, a ausência de uma assistência à saúde que seja de qualidade ou que seja necessária para cumprir as suas funções enquanto acolhedor do ser humano. A CACI tem que estar lá. A CACI tem que estar lá. Ainda que seja no interior do interior do interior do interior, se tem funcionário do Banco do Brasil, a CACI tem que prestar este atendimento. Me pergunte, vamos fazer um levantamento de em quantas unidades, esses rincões do Brasil, existem os planos de mercado. E quanto existe apenas os planos que são sustentados pelo o processo de autogestão, porque há a obrigatoriedade de atendimento de todos esses trabalhadores e trabalhadoras filiados ou associados a estas caixas de assistência ou a esses planos, independente de onde estejam, porque tem um vínculo e uma relação a partir da sua estruturação ou a partir do seu vínculo empregatício. Isso provoca uma série de custos que nós não temos na iniciativa privada e nos planos privados. Por isso, eu encerro dizendo que nós propusemos na Câmara, e foi aprovado, a construção de uma subcomissão na Comissão de Seguridade Social e Família, uma subcomissão para discutir a saúde suplementar. E, nesta subcomissão, nós queremos fazer um recorte dos planos de autogestão, porque não dá para fazer a discussão global da saúde complementar sem considerar a especificidade dos planos de autogestão e o seu potencial como instrumento de construção de relações trabalhistas e de relações humanas que superam a nossa própria condição de pessoas que precisam de uma assistência à saúde. Por isso, nós queremos fazer uma discussão com um recorte nos planos de autogestão para que nós possamos avançar, na responsabilização dos empregadores nestes planos, para que nós possamos avançar na voz dos planos de autogestão junto à ANS, porque não tem como você não ter essa voz para carregar as suas condições específicas, para que nós possamos avançar na construção, não apenas disso que já existe na CACI, ou seja, desse atendimento à família, esse recorte horizontal, mas, fundamentalmente, para que nós possamos avançar na discussão dos trabalhadores e trabalhadoras no seu local de trabalho, para que nós possamos dar a condição e a importância das relações de trabalho no dia a dia de todas as pessoas. Por isso, nós estamos com este grupo de trabalho, essa subcomissão, na Comissão de Seguridade Social, e nós queremos apresentar uma série de
propostas, inclusive que assegurem de forma inconteste a responsabilidade dos empregadores com o financiamento e com a construção de políticas em conjunto com os planos de autogestão, as caixas, enfim, os planos de autogestão para que nós possamos avançar na perspectiva de construirmos uma outra relação onde, e eu encerro como eu comecei, onde o trabalho seja um local onde a gente se encontra, e não um local onde a gente perde as nossas esperanças, perde a nossa alegria, perde a nossa própria saúde, e onde nós possamos ter a segurança de que nós seremos atendidos nas nossas necessidades de existência plena como seres humanos. Muito obrigada.